É bem possível que eu perca uma parte do meu público com esse vídeo que eu vou fazer agora. Por isso, antes de você me xingar nos comentários, eu peço só uma coisa, que você assista esse vídeo e pense durante 30 segundos nas coisas que eu tenho pra te falar. E que depois disso você não tome esse vídeo como uma verdade absoluta. Que você simplesmente se inspire a pesquisar mais sobre o assunto. Que você crie as suas próprias conclusões baseadas em opiniões que vão de encontro àquelas que vocês foram condicionados a ter num país que, infelizmente, é muito preconceituoso com a questão dos homossexuais. Então pesquisa, conclua, e se depois disso você quiser me odiar, foda-se, tudo bem, pode me odiar. Bom, o assunto homofobia virou a grande tendência de 2012 e 2013. Então um dos motivos principais que eu resolvi fazer esse vídeo foi por uma coisa absurda que vem acontecendo, que as pessoas não se dão conta, que elas falam, essa homofobia é uma coisa exagerada, isso na realidade não é bem assim, não tem tanto homofóbico assim. Só que a realidade não é bem essa. Então pra isso eu até dou um exemplo, né? Toda vez que a gente lança um vídeo na parafernália, que tenha como assunto ou homossexualidade, ou qualquer coisa que tenha um personagem homossexual, você encontra vários comentários, não é um ou dois, são centenas de comentários falando mais ou menos as mesmas coisas. Para de fazer vídeo com viado! Eu não quero ficar vendo vídeo que tem viado não, viado tem mais é que se fuder, tinha tudo que morrer. Essa parafernália aí só tem viadinho, só faz vídeo com viado, eu não gosto dessa porra não, tá? Vocês que ficam fazendo apologia a viado vão todos pro inferno porque Deus condena e abomina os homossexuais. E aí, com tudo isso acontecendo, a primeira coisa que os homofóbicos falam é o seguinte: eu não sou homofóbico, eu não sou preconceituoso, eu tenho amigos gays, eu respeito os gays, mas eu quero eles longe de mim, mas eu não aceito o que eles são, mas eu acho que eles são uma abominação, mas eu simplesmente queria que eles não existissem, né? Mas vou colocar uma coisa muito clara aqui pra vocês, que eu acho que é importante vocês saberem. Respeito não é só dizer bom dia. A partir do momento que você defende uma opinião de que os gays são uma abominação, de que isso não deveria existir, que é uma promiscuidade, coisas do gênero, meu amigo, você não está respeitando. Homofobia não é sair pela rua com uma espingarda caçando gay, como se você estivesse na porra do Walking Dead. Homofobia é muito mais do que isso. É você utilizar das suas palavras e da sua filosofia de vida para simplesmente não aceitar determinadas pessoas e colocá-las a par da sociedade como se elas merecessem a discriminação, como se elas merecessem o tempo inteiro serem condenadas e abominadas por todo mundo. E você não precisa dar uma lampadada na cara de alguém para causar esse efeito. Bastam as suas palavras. Então vamos a alguns dos argumentos que os homofóbicos enrustidos, né, que são os homofóbicos que não admitem, que estão sempre querendo dizer que não são, utilizam para condenar a prática homossexual. Eu não sei direito qual o termo que tem que usar, se é prática, o que é. Não, porque se permitir o casamento homossexual, todo mundo vai virar gay. Me desculpa, mas toda vez que eu ouço esse argumento, a primeira coisa que eu penso é: esse cidadão tem um desejo irrefreável de dar a bunda. Por que diabos, se aprovarem o casamento gay, todo mundo vai virar viado? Essa afirmação me faz concluir que a única razão pela qual você não é homossexual é porque o casamento gay não é permitido, né, amigo? Porque se ele for permitido amanhã, eu não vou mudar minha orientação sexual. Eu já nasci com ela, eu sou heterossexual, eu sou apaixonado pela minha mulher. Então me desculpa, se você afirma isso, tem alguma coisa muito boa na homossexualidade que você enxerga ao ponto de dizer que todo mundo vai querer virar. O que é? Quando faz sexo oral em um outro homem sai caramelo? Olha, eu acho que se for permitido, né, que os gays possam ter essas relações, se casarem e tal, e eles se estiverem beijando na rua, eu não quero que o meu filho veja esse tipo de coisa. Como é que eu vou explicar pra ele em casa? Pra começar, ninguém gosta de ver pessoas se pegando, se engalfinhando na rua, seja elas quem forem. Pode ser um casal hétero, pode ser um casal homossexual, podem ser dois travestis, podem ser dois cachorros. Agora, impedir que seu filho veja um casal homossexual apaixonado andando de mãos dadas ou sendo feliz junto, sem se preocupar com a repreensão, com a agressão física e moral, isso tá errado, amigo. Por um motivo muito simples. Então você tá querendo dizer pra mim que a solução que você encontrou pra fazer com que o seu filho não tenha contato com a homossexualidade é esconder que existe. Não vão dizer pra ela que existe, vão manter em segredo. É um tabu, é uma coisa errada. Não pode contar pra ninguém que isso tem. Seu filho não vai fazer isso porque viu um casal de gays andando na rua. Ah, eles estavam beijando. Amanhã eu vou
nojinho e vou ficar passando meu piruzinho na bundinha dos meninos. Isso não existe, puta que pariu! Caralho, só que você tem a obrigação, como pai, como mãe, de educar seu filho para que ele tenha a mente aberta, não punitiva, não condenativa, não vingativa. Você tem a obrigação de fazer com que seu filho seja uma pessoa decente, não uma pessoa escrota que trata os outros mal por uma simples questão característica. Você não tem esse direito se você faz isso com uma criança que não tem o menor preparo para poder saber que o pai e a mãe dela falam pode estar errado, ela assume como tudo verdade. Você está condenando essa criança há anos em uma maturidade e a vida adulta dela sendo preconceituoso de merda e espalhando cada vez mais essa verdade errada que vocês passam para as pessoas. Então você tem que deixar muito claro para o seu filho ou para sua filha que ela tem a escolha. Ela tem uma escolha que é vital para a vida dela. E essa escolha é a escolha de ser feliz. Não é a escolha de mudar quem ela é, não é a escolha dela ser como você quer que ela seja, é a escolha de ser feliz. E você não tem que transformar seu filho numa pessoa punitiva, vingativa, com ódio no coração, simplesmente porque ele não teve a mente aberta o suficiente do pai e da mãe para explicar a ele que ele tem essa opção de ser feliz. Olha, não me interessa, tá? Deus fez o homem e a mulher. Ele não fez Adão e Cláudio, ele fez Adão e Eva. Então ser gay vai contra, né, todas as questões de Deus, porque ele criou Adão e Eva. Primeiro, você acredita em Adão e Eva, beleza, eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Deus criou Adão e Eva, vamos lá. Por que isso seria uma questão condenativa por si só aos homossexuais? Afinal de contas, vamos analisar um simples fato. Deus criou Adão e criou a Eva. Deus criou o leão macho, criou a leoa. Deus criou a zebra macho e criou a zebra fêmea. Peraí que eu sei onde você tá indo. Não existem animais homossexuais. Ribamar! Sinto muito desapontar o que talvez o seu líder religioso tenha dito pra você, mas existem muitos animais homossexuais. Aproximadamente 8% dos carneiros têm mais atividade sexual com carneiros macho do que com as fêmeas. Eu não sei se você conhece o pássaro australiano galaus, eu não sei direito como fala o nome, onde 44% da espécie é homossexual. 44%! Enfim, alguns outros animais aqui que têm a prática homossexual muito comum dentro da sua coexistência. Leão, chimpanzé, bonobo, golfinho rotador, cisne negro, e não é a Natalie Portman, bisão americano, zebra, pinguim, pato, entre milhares de outras espécies. É relatado, estudado e documentado que mais de 1.500 espécies do reino animal têm a prática homossexual como algo comum. E se você não confia em mim ou não acredita, tem um livro muito interessante que o nome tá aqui, que é Animal Exuberance. E sabe o que é mais legal ainda nessa pesquisa toda? De todas as espécies animais existentes no planeta Terra, até hoje não foi encontrada uma única espécie que não tenha nenhum caso de prática homossexual. Mesmo que raro, todas têm. A não ser aquelas que não fazem sexo nunca, né? Como os ouriços e umas outra porra aí que deve ser deprimido porque não tem orgasmo. Então eu pergunto como o argumento de Adão e Eva pode se sustentar quando outras criações de Deus dentro da concepção cristã ou criacionista coloca animais que também foram criados machos e fêmeas e eles por si só têm a prática homossexual. E não venha me dizer que é influência, que é desvio comportamental, que isso aí é imoralidade, né? Porque isso não existe. A homofobia no reino animal, por exemplo, só pode ser encontrada nos seres humanos. Você não vai ver um casal de patos dando beijo e um monte de pato ao redor falando filha da puta, viadinho, olha só que filha da puta essa aqui, quack. Aliás, só pra corrigir, existe uma única espécie no reino animal que foi documentada a prática de homofobia e, curiosamente, é o veado de rabo branco. Olha, mas não me interessa se tem animais homossexuais, isso não é normal. É uma anormalidade no reino animal. O que é ser normal, cara? O que é? O que você define como ser normal? É ser você? É isso? A anormalidade é uma questão de paradigma, tá? Nós já vivemos séculos e séculos onde os negros eram considerados absolutamente incapazes de serem iguais aos brancos, que eles nasceram por vontade de Deus mesmo para serem escravos. E isso perdurou durante muito tempo por pessoas inteligentes, intelectuais, pessoas que eram consideradas as grandes sábias daquela geração, que tinham escravos e consideravam aquilo natural, porque é paradigma. E esse paradigma, eu sinto muito informar a vocês, homofóbicos, ele está caindo. Nos próximos 50 anos, ou talvez antes, ou talvez mais,
Tudo isso vai ser lembrado como uma grande vergonha da humanidade. Escolas, faculdades e tudo mais vão lembrar para esse período, para esse marco histórico que é hoje, e vão lembrar de todas essas pessoas que defendem, né, tanto desde a morte dos homossexuais até a condenação absoluta de que eles não podem ter direitos, e essas pessoas vão ser lembradas como vilãs. Tudo bem? Eu sinto muito se eu estou falando de determinados pastores ou whatever. Vocês não serão lembrados como algo positivo para a humanidade. Não serão! Tá? Isso eu posso dizer com absoluta certeza. Ninguém vai lembrar de não sei quem, fulaninho de tal, como alguém que foi bom para a humanidade. Vão lembrar como alguém que tentou atrasar a humanidade, que tentou lutar pela discriminação, que tentou lutar pela não aceitação. É como vocês serão lembrados. O marco histórico que os homofóbicos estão deixando na humanidade é algo que vai perdurar durante muito tempo como algo negativo e como um atraso para a nossa evolução. Não interessa, tá? Os gays não podem se casar porque isso vai ser o fim da família. Puta que pariu! Qual é a associação entre gays se casando e sendo felizes e famílias se dissolvendo? Onde está o elo? É que nem o Peter Pan, que quando você fala eu não acredito em fadas, uma fada morre, é isso? Quando um casal de gays casa, uma porra de um hétero espanca a mulher? Ou será que a gente voltou pro argumento de que se puder casar, todo mundo vai virar viado e a família vai acabar? Mais uma vez, repito, você tem muita vontade de chupar um pinto se você acha isso. Engraçado, né? E eu que sempre achei que o fim da família viria pela desunião, pela falta de compromisso, pela infidelidade, pelo Facebook. Mas não, não é. Pelo visto é o casamento homossexual que não tem porra nenhuma a ver com o caralho da família heterossexual que vai destruir a família heterossexual. Olha que sentido legal. E aliás, esse assunto faz a gente entrar numa outra coisa muito polêmica e delicada, né? Que casais homossexuais não podem constituir uma família. Né? Eles não são uma família, jamais serão uma família, eles não podem adotar, não podem ter filho. Pois bem, eu conheço inúmeras famílias constituídas por casais homossexuais e você pode procurar, cara, vai se informar, pelo amor de Deus, que são muito mais felizes do que outras inúmeras famílias heterossexuais que eu conheço também, que estão completamente destroçadas. E quanto a essa questão da adoção por parte de casais homossexuais, eu vou deixar somente um pensamento para vocês. Todo filho adotado e amado por um casal gay é um filho abandonado por um casal hétero. Que fique claro, não estou falando que casais homossexuais podem constituir famílias melhores que casais heterossexuais. Eu simplesmente acredito que eles estão no mesmo pé de igualdade. E se você não enxerga isso, é porque simplesmente você não observa direito. Ah, mas porra, se um casal homossexual adota uma criança, a criança vai ser homossexual porque ela vai ficar vendo aquilo todo dia. Cadê a estatística, amigo? Cadê a estatística de que isso acontece? Eu te desafio a encontrar essa estatística, um número que prove que a adoção de filhos por casais homossexuais interfere daquela criança ser homossexual. Encontre esse estudo, porque você não vai encontrar. Porque não há relação. Porque a homossexualidade não é doença contagiosa que você olha e pega, ou tá perto e pega e vira gay. Se aquela criança for gay, é porque ela é gay. Não é porque os pais dela são gays. Então eu digo mais, utilizando esse raciocínio como uma coisa verdadeira e lógica, por que os filhos de casais heterossexuais se tornam homossexuais? Ué, eles deveriam ser heterossexuais, afinal de contas eles viram papai e mamãe se beijando. Eles não deveriam ser heterossexuais? Sabe o que verdadeiramente é contagioso? Opinião. Homossexualidade não é. Hitler tá aí pra provar isso. Que opinião contagia. Você nunca viu um profeta homossexual convencendo todo mundo a ser gay? A opinião que vexamina, que condena, essa contagia. E se você diz, então o que você dirá pro seu filho? Você dirá que isso é certo? Se ele vê um casal homossexual, você vai dizer pra ele que isso é certo? Amigo, se você diz que é errado, você realmente acha que isso vai impedir seu filho de ser gay se ele o for? É dizendo que é errado que ele vai falar, não, meu pai falou que é errado, então eu vou deixar de ser feliz. Quando ele atingir 18 anos, 19, 20, 25, 35 ou o caralho que for, e ele perceber a felicidade está em outro lugar, não vai ter sido a sua opinião de que isso é errado que o impedirá de ser feliz. No máximo o que vai acontecer é ele esconder de você e não conseguir atingir a plena felicidade porque não vai ter a aceitação dos próprios pais. Olha, mas não me interessa nada do que você disse, porque a Bíblia condena os homossexuais. Deus abomina a prática homossexual, então nada do que você disser vai fazer com que eu aceite e mude de opinião. A Bíblia condena! Será que a Bíblia condena? Vamos falar de Bíblia? Durante 3 anos eu não falei sobre religião, não faz sentido.
Só que agora não tem como não entrar nesse mérito quando eu vejo pessoas maldosas utilizando-se de partes da Bíblia completamente fora de contexto e mal aproveitadas para convencer as pessoas de que a prática homossexual é uma abominação. Então vamos lá, vamos começar. Vamos utilizar aí o versículo que muitos dos religiosos utilizam para convencer outras pessoas de que a prática homossexual é uma abominação. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Então Deus abomina os homossexuais por conta do livro de Levítico, não é isso? Vamos ler o que Levítico tem a nos dizer sobre alguns outros assuntos. Levítico, capítulo 15, versículos 19 e 20. A mulher que padece o seu fluxo menstrual estará separada 7 dias. Todo que a tocar estará imundo até a tarde. Então me diga, mulher que condena a prática homossexual sustentada pelos livros do Antigo Testamento. Quando você está menstruada, você fica trancada num quarto isolado da sociedade durante 7 dias? Quando foi que aprovaram que poderia usar absorvente? Isso vai contra o que está na Bíblia? Afinal de contas, a prática é o isolamento. Mas foi abandonada. Por que será? Vamos falar um pouquinho mais de Bíblia, ainda no Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que condena a prática homossexual. Vamos lá. Êxodo, capítulo 21, versículos 7 e 8. Se alguém vender sua filha para ser criada de servir, esta não sairá como costumam sair as escravas. Se ela desagradar aos olhos do amo, ele a porá em liberdade. Exatamente, a mesma Bíblia que você utiliza para condenar os homossexuais é a Bíblia que te dá instruções sobre como vender a sua filha. Êxodo, capítulo 21, versículos 20 e 21. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo demais para o dono. Essa lei vale também para escravas. As mesmas pessoas que defendiam o racismo e a manutenção da escravidão utilizavam-se da Bíblia para poder defender isso. Por quê? Porque realmente está lá. Realmente está no Antigo Testamento, o mesmo testamento que você utiliza para condenar a prática homossexual. O mesmo Antigo Testamento conta a história de Ló, um homem que recebe a visita de um anjo, e esse anjo fica hospedado em sua casa. Gênesis capítulo 19, pode procurar. Por alguma razão, os outros homens daquela cidade vão atrás do anjo. Eles querem tirar satisfação, querem comer o anjo, não sei direito o que eles querem fazer com o anjo. Sabe como Ló defende o anjo e protege o anjo? Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e façais delas como bom for aos vossos olhos. Sim, ele entrega as 2 filhas para serem estupradas, para que assim ele possa proteger o anjo. E essa história é contada aos fiéis como um exemplo de fidelidade e justiça. Veja bem, não é a minha intenção, sob nenhuma hipótese, de fazer com que você pare de acreditar na Bíblia ou deixe de ser cristão. Não estou pregando ateísmo, não estou pregando outra religião, não estou dizendo que você não deva acreditar na Bíblia. Só estou dizendo para que você analise a Bíblia de forma inteligente, lógica, consciente, que veja na Bíblia interpretações de mais de 2000 anos atrás, constituídas por interesses de determinados grupos e regiões para que determinadas circunstâncias se tornassem reais. Não para que fosse seguida em 2013 como uma realidade absoluta, para que você discrimine e condene pessoas por atos estabelecidos há milênios atrás. Então o que eu peço é muito simples, não seja ignorante, não seja manipulável por pessoas que não conseguem interpretar sequer uma redação do Enem, quiçá um livro escrito há tanto tempo, e que utilizam de determinados trechos que eles puxam da Bíblia e utilizam a próprios interesses para convencer você de que determinadas práticas você deve condenar. Use a lógica, use a inteligência. Ou então, se você diz para mim que não interessa a Bíblia estar certa, então seja coerente. Seja coerente, só comercialize escravos na cidade vizinha, dê sua filha para proteger dos anjos, venda sua filha, mas siga as regras da Bíblia. Mas e se você matar o seu escravo a paulada
você vai ser condenado. Mas se ele morrer 1 ou 2 dias depois, não tem problema, porque você já perdeu o escravo, então tá tudo tranquilo, porque você já teve dor o suficiente. Seja coerente e siga tudo. Não pegue Levítico condenando homossexuais e ignore o resto do Antigo Testamento. Porque você não pode fazer isso. Pegar um trecho, utilizar como verdade e o resto você falar, não, essa parte aqui é porque era da época, tem uma outra questão e um outro contexto. Mas a dos gays é verdade. Não pode fazer isso. Se você faz isso, você é um hipócrita de merda. Tá? E é só isso que você é, um hipócrita de merda. Porque se fosse há 120 anos atrás, você estaria utilizando o Antigo Testamento para condenar a, enfim, a abolição da escravidão. Assim como hoje você quer utilizar o Antigo Testamento para que os gays não tenham direitos. Ah, mas isso é o Antigo Testamento? Isso é o Antigo Testamento? O Novo Testamento, Jesus veio para perdoar os pecados e mudar tudo isso. Ótimo! Ótimo você citar o Novo Testamento. Jesus veio, acabou com a palhaçada e Deus nunca mais trucidou homossexual nenhum, não é verdade? Ao contrário do que você defende por aí, né, que Deus tocou no manche do avião dos Mamonas Assassinas, um anjo desviou e aniquilou eles, ou que John Lennon morreu porque Deus se vingou, ou outras questões muito curiosas que vocês ignoram a parte do Novo Testamento ser a perdão dos pecados, a absolvição e justamente a não mais aniquilação, e voltam pro Antigo Testamento, cara! Isso é mágico! A capacidade de pastores, filhos da puta, ou de padres, ou whatever, não é a religião que é a questão, são as pessoas que utilizam o Antigo Testamento só quando convém, cara! E em todo o Novo Testamento, e sim, eu li a Bíblia inteira, não há qualquer menção de que homossexuais morrerão ou receberão a ira divina ou que você deve tratá-los como abominação. Em lugar nenhum do Novo Testamento. Somente Paulo, apenas Paulo, faz uma lista daquelas pessoas que não irão para o reino dos céus. Só isso. Coríntios capítulo 6, versículo 10. Os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. É muito curioso que somente essa lista é utilizada para condenar, não vai pro céu homossexual. Só que é muito curioso, porque marido que trai mulher não vai pro céu. Avarento não vai pro céu. Se você é pão duro, fudeu. A mesma lista de Paulo te coloca no inferno. Se você é devasso, o que seria devasso? Não sei, só sei que você não vai pro céu também. Os bêbados não vão pro céu também, cara. Curioso como essa lista engloba praticamente 95% de toda a adolescência mundial. E os maldizentes? Que seriam maldizentes? É quem fala palavrão? Fudeu. É quem fala mal dos outros? Fudeu. E o mais curioso é que essa lista não engloba, por exemplo, estupradores ou assassinos, né? Homossexual engloba, né? Porque eles tratam como efeminado. Aliás, é muito curioso, né? Porque a lista de Paulo só diz que os efeminados vão pro inferno. Lésbicas vão, queridas. Sejam felizes, porque não tem qualquer menção no Novo Testamento sobre lesbianismo. Talvez seja por isso que tantas pessoas homofóbicas digam que é errado, vai pro inferno, não sei o quê, mas adorem ver um pornozinho de duas mulheres se pegando, né? Desculpa, mas essa listinha de Paulo não é o suficiente para fundamentar seus argumentos homofóbicos. Até porque o Novo Testamento, através dessa lista de Paulo, condena os homossexuais tanto quanto condena o seu filho que bebe pra caralho na festinha de 15 anos. Você trata eles igual? E se mesmo assim você diz, não me interessa, está no Novo Testamento que os efeminados vão para o inferno e por isso eu os abomino, então tudo bem, vamos ler no Novo Testamento, no mesmo livro em que Paulo faz a lista dos que vão para o inferno e diz que os efeminados irão, vamos ler o que tem mais abaixo. Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Isso não é o Antigo Testamento, isso é Novo Testamento, isso é depois de Jesus. Agora você vai utilizar a pequenininha lista de Paulo para condenar os homossexuais e vai ignorar essa parte de novo? Ou vai usar a lógica e dizer, tudo bem,
Paulo está certo. Minha mulher não abre mais a boca dentro da igreja e se quiser aprender alguma coisa, não vai para a faculdade, vai perguntar para mim. Vai perguntar para mim, porque está na Bíblia. Enfim, para finalizar, eu só tenho um pedido para vocês. Você não precisa deixar de ser cristão. Você não precisa deixar de crer na Bíblia. Você só precisa crer na Bíblia de forma lógica e de forma inteligente. Você só precisa, durante 10 segundos, pensar e ver que a Bíblia não condena os homossexuais, que ela os condena tanto quanto favorece a escravidão, que ela os condena tanto quanto manda as mulheres ficarem caladas na igreja. Não significa que a Bíblia deva ser descartada, mas que a Bíblia deva ser interpretada e não jamais utilizada para condenação dos homossexuais e para taxação de que eles são uma abominação. Eu peço, por favor, que se você cristão, você que acredita na Bíblia e a segue, que por favor siga somente o único grande ensinamento que Jesus veio trazer no Novo Testamento. Ame ao próximo, filho da puta! Bom, galera, se você ainda não me odeia, né? Se você não já comprou um boneco, botou a foto da minha cara assim nele e já tá dando punhalada, dá like nesse vídeo se você gostou do que eu falei, se você gostaria de propagar o que eu falei. Adiciona os favoritos, se inscreve no canal, é só clicar no link. Tem outros vídeos para você assistir também. Vai ter vídeo aqui pipocando na tela. E eu gostaria de dizer a todos que eu não sou contra o cristianismo, que eu não sou de nenhuma forma condenativo às práticas cristãs e que a única coisa que eu pretendo com esse vídeo é tentar levar maior aceitação para as pessoas que assistem e não faz sentido. Entendeu? Pode parecer controverso, já fiz muitos vídeos criticando, condenando, enfim, falando muitas atrocidades, mas tudo faz parte de um determinado contexto também, né? Vamos combinar que a banda Restart não sofre tanto quanto os homossexuais e não acho que haja qualquer conotação aí entre Restart e homossexuais, isso não é do meu interesse promover. Só queria deixar claro essa minha opinião e dizer a vocês que respeitem, aceitem e sejam mais felizes, entendeu? Não se tornem assim que nem eu, sabe? Ficar fazendo vídeo no YouTube, gritando, berrando, isso é uma merda. Seja feliz. Não siga o exemplo de tanta gente errada. Muito obrigado, um abraço a todos e é nóis.